Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio de Arte de Errar. Hoje temos connosco Manuel Monteiro, ex-líder do CDS, professor universitário, um pensador de direita, licenciado em Direito, contemporâneo de António Costa, com quem teve no Liceu Passos Manuel, com muitas histórias sobre a direita, sobre a como vencer na direita com o erro e sobre a aprendizagem do erro. Manel, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, ao vosso convite. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu começava já a matar. Sei lá. Manel, eu perguntava-lhe a começar, tendo em conta o seu regresso recente ao CDS, considera que a sua saída e o ter feito o Partido da Nova Democracia foi um erro? Bom, muito obrigado. Antes de mais, eu acho que nós na vida temos que assumir as coisas como elas são. Eu tenho pensado muito nisso, tenho feito essa pergunta a mim próprio. Neste sentido, se fosse hoje, teria ou não feito? Eu não sei responder a isso, quer dizer, porque estarmos hoje a dizer o que faria ou o que teríamos feito, acho que é sempre um exercício de malvadez que podemos fazer a nós próprios. Agora, eu saí porque as circunstâncias me impulsionaram a isso, estava animadíssimo e convicto de que iria conseguir afirmar o projeto que eu tinha no Partido Popular e que depois com toda a legitimidade tinha sido alterado, mas percebi que tinha errado logo na primeira campanha eleitoral. E porquê? Porque a primeira vez que vou à rua a distribuir papéis da Nova Democracia, as pessoas diziam: "Doutor, conte connosco, força CDS". E, portanto, fiquei logo ali com a nítida noção de que a minha cara Estava muito associado ao CDS. estava totalmente associada ao CDS, PP. Por muito que as pessoas que quando assinar faziam as coisas diziam é para o partido do Dr. Manuel Monteiro. E desse eu as voltas que desse. Sim. Isso ficou sempre marcado e, portanto, eu percebi logo, isto foi um erro da minha parte e da parte de quem, com toda a legitimidade, entendeu acompanhar, porque dificilmente vamos ter sucesso. Eu era a causa do meu próprio insucesso, de tal ordem, que há ainda hoje uma percentagem significativa da população portuguesa, da mais velha, que não faz a mínima ideia que existiu a Nova Democracia. O Manel pega num partido que tem 4 deputados. Tinha 5. Tinha 4% de 5 deputados. Exatamente, 4% de 5 deputados, exatamente. E leva os 5 deputados para 15, não é? Que, portanto, faz aquele esforço de... É muito mais difícil subir dos 5 para os 15 do que depois subir dos 15 para os 18, ou de manter os 15, ou de subir para os 16, ou seja... Mas sabe que houve outro erro, já que estamos a falar de erros. Falemos só de erros. Exatamente. A primeira nota antes do erro é que não fui só eu, foi uma equipa. Certo. Liderava essa equipa, mas foi uma equipa, não é? E uma equipa animada e motivada para um projeto novo e de fazer política de uma forma diferente, que me fascinou e que me entusiasmou. O problema foi quando chegámos à corte, quer dizer, porque a política tem dois lados, porque coisa é a política com a espontaneidade, com a crença, com o ideal. Outra coisa é quando você tem que entrar nas negociações e os bastidores são sempre uma coisa tenebrosa, inimaginável do lado político. E eu não estava preparado para isso. Falávamos há pouco da forma como fez crescer o CDS até o ponto de ter 15 deputados. Qual é que foi a estratégia que na altura foi utilizada para conseguir esse crescimento que não deixou de ser impressionante para a altura? Foi uma ruptura total com o sistema. Quer dizer, essa questão para mim era uma questão essencial e nós, quer dizer, o CDS tinha uma marca junto de muitos eleitores que era a do Partido dos Ricos. Nós rompemos com um modo tradicional de fazer política e fomos ao encontro. Olha, isto que o Dr. Montenegro agora está a fazer, nós inspirámos nas presidências abertas do Dr. Mário Soares.
e decidimos fazer semanas temáticas pelo país fora da campanha eleitoral. Ou seja, eu tinha a noção de que quando um político vai ter com as pessoas só em período eleitoral, isso não conta para nada, porque numa campanha eleitoral você não ouve, só fala. Fora de uma campanha eleitoral você tem tempo para ouvir. E portanto foi isso que nós fizemos, e eu em particular. Portanto eu fiz uma semana só dedicada à lavoura de norte a sul do país, fiz uma semana inteira dedicada às pescas, andando no mar com os pescadores até às 7 da manhã, e isso rompeu com aquela ideia de que o CDS era o partido apenas do hotel e da alcatifa. E essa questão foi fundamental. Um partido para a vida real. Exatamente. E conjugou isso com uma clara assunção de que o CDS era um partido de direita e não tinha vergonha de o E ser. depois um partido que não tinha medo de dizer, atenção, que nós estamos a receber milhões e milhões e milhões de dinheiro da Comunidade Económica Europeia, mas estamos a receber esse dinheiro para deixar de produzir. E portanto nós assumimos essa vontade, dizendo nós não somos contra a Europa, mas não podemos aceitar dinheiro para abater os barcos de pesca, para deitar abaixo as plantações, etc, etc. Quando eu cheguei à Nazaré, os pescadores da Nazaré, tradicionalmente votantes à esquerda, que já me tinham visto na televisão, da Póvoa de Varzim, em Aveiro e não sei o quê, disseram alto que este quer nos ouvir. E portanto eu fui recebido, por exemplo, na Nazaré, território socialista que tinha sido sempre ferranho, como depois fui recebido em Setúbal, de uma forma extraordinária, porque eles dizem, não, este não foi comer apenas a caldeirada. Segundo aspecto, falar sem medo. Porquê? Porque nós éramos a maior parte de nós, evidente, tínhamos o apoio de gente mais idosa, mais velha, com mais experiência, como o Nuno Cassis, Adriano Moreira. Diga? O Adriano Moreira também. Adriano Moreira, Girão Pereira, Vera Simões. Nós não fizemos rupturas geracionais. Nós soubemos interpretar e integrar os mais velhos e os mais novos. Isso foi extraordinário e eu devo muito isso ao facto de ter sido educado com o meu avô e, portanto, perceber que os mais novos podem ter visões diferentes, mas nunca devem esquecer as visões de quem já tem experiência. Mas nós éramos pessoas muito livres. Porquê? Porque não dependíamos da política. Hoje em dia, salvo honrosas exceções, a percepção que eu tenho é que muito do que acontece na vida política só acontece porque a política virou emprego. Ou seja, há muita gente que está na política esquecendo aquela velha frase do Sá Carneiro que dizia que um político deve ter sempre a chave do seu carro no bolso. A perspectiva de que gostam ou não gostam, eu tenho carro e vou-me embora. Hoje, salvo honrosas exceções que existem, há uma dependência enorme de pessoas que não têm experiência de vida e que cresceram apenas no plano partidário. Nós éramos pessoas livres. Mas também, Manel, deixa-me agora perguntar-lhe uma coisa. O Manel também fez uma certa ruptura quando, por exemplo, enquanto deputado, fez aquela declaração e o grupo parlamentar na altura também o assinou, de que renunciavam à reforma enquanto deputados e, portanto, Sim. fez aquela lógica de também ir muito contra o sistema e contra o Estado. Deixa-me perguntar-lhe muito pragmaticamente e em bom português. Acha que foi lixado também por causa destas coisas todas? Não, isso eu não tenho a menor dúvida que o sistema se uniu contra nós. Eu, quando entrei no Parlamento, percebi que as pessoas olhavam-nos e vem aqui um inimigo. E eu sou entrevistado na RTP e perguntam-me o que é que eu achava disso. E eu disse, bom, eu só posso dizer o seguinte: o meu pai teve que trabalhar até aos X anos para ter reforma. Portanto, o que eu entendo é que o tempo em que alguém é deputado ou ministro deve contar para a reforma. Mas deve contar para a reforma geral. A questão dos salários dos políticos hoje em dia, que o facto de nós termos um nível salarial na política relativamente baixo para o nível de responsabilidade e de importância que isso tem, acaba muitas vezes por fazer com que
as pessoas efetivamente com mais, pudessem acrescentar mais valor, que não se juntem à política. Partilha esta opinião? Sabe, houve grandes conversas comigo dentro do próprio CDS sobre isso. Porque eu nunca tive essa opinião. E houve muita gente que me dizia: você, com essa sua opinião, está a impedir pessoas de grande valor que não vão abdicar da sua profissão para fazer aquilo. Bom, a minha perspectiva foi sempre outra. A minha perspectiva é que o cargo político nunca pode ser equiparado, em termos financeiros, em termos de remuneração, aos mais altos cargos de administrações de bancos, de grandes empresas, etc. Isso é impossível. Mas como é que um primeiro-ministro que ganha o que ganha consegue negociar com o CEO do banco que ganha 25 a 30 mil euros por mês? Repare, eu não espero não me interpretarem mal, mas me interpretarem também paciência. O Dr. Salazar, e eu estou à vontade, gosta da democracia e da liberdade. Ganhava o que ganhava e isso nunca o impediu de falar de frente com o Champalimau, com a família Espírito Santo, que ganhavam 50, 100 vezes mais do que ele ganhava. Portanto, isso depende da autoridade e da capacidade que o Primeiro-Ministro tenha para impor a sua própria autoridade. Ou seja, eu não creio que a autoridade de um político perante aquele Se traduza no cheque. se traduza naquilo que ele ganha. Pegando naquilo que vou agora dizer, o Manel contraria, o seu percurso pós-política contraria exatamente tudo isso, porque tudo o que o Manel faz depois da política, falo à conta do seu esforço pessoal. São opções de vida, está a entender? Quer dizer, repare, eu sou uma pessoa de direita e nada tenho contra quem ganha dinheiro e tem a ambição de ganhar dinheiro de forma séria e legítima. Nada. Outra coisa são estes modismos de pessoas que acham que são importantes só porque têm um carro não sei quê, ou só porque vivem no sítio não sei que mais, ou só porque vão ao restaurante não sei quê, ou só porque calçam sapatos, roupa de marca não sei que mais. Isso a mim nunca me disse nada, está a perceber? Uma pessoa que gosta de si só pelo carro que você tem, não gosta de si. E eu tive vários convites. E o Dr. António Costa, em quem eu nunca votei nem para delegado de turma, nem ele em mim, mas nos demos muitíssimo bem, sempre mantivemos uma excelente relação pessoal, ainda hoje, e portanto o que eu vou dizer, ele é testemunha do que eu vou dizer, porque esteve nestas conversas. Eu fui convidado, em dada altura, para administrador, ou para representar Portugal no Banco Mundial, e para administrador do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, com sede em Londres. E o Dr. António Costa sabe disso. E eu não aceitei. E os ordenados eram espantosos, mas eu achei que, é evidente que o convite não estava a ser feito nessa perspectiva, mas eu achei que a minha liberdade de dizer não e dizer quando concordo e quando não concordo não era compatível com isso. Foi por isso também que, quando foi convidado para o governo do Durão Barroso para ser ministro, também disse que não. Fui sondado, exatamente, antes mesmo do governo estar constituído, e eu disse que não. Quer dizer, portanto, são opções. Claro. Não estou a dizer que as minhas são melhores do que as dos outros, são as minhas. Quer dizer, isto para dizer que o serviço ao país tem que ser pago, com certeza, por caso contrário, voltaríamos à época em que só fazia política quem era rico. Mas o serviço ao país não pode ser nunca quantificado do mesmo modo que o é o ordenado do administrador da TAP, o ordenado do administrador da EDP. Acha que a qualidade dos políticos de hoje é a mesma qualidade dos políticos que tínhamos há 10 ou 20 anos atrás? Salvo honrosas exceções que se contarão pelos dedos de uma mão, a não ser que eu esteja totalmente enganado, portanto quero registar, a não ser que eu esteja completamente enganado, mas por aquilo que vejo, decaiu brutalmente. O que é que acha que isso aconteceu? As referências que existiam dentro dos partidos, mas não era só no CDS, era no CDS, no PS, no PSD
e até no Partido Comunista. Quer dizer, havia gente de referência no plano académico, nas suas profissões liberais, e que traziam o seu prestígio para a política. Portanto, os partidos procuravam nas terras o melhor que lá havia. O comerciante de referência, o advogado de referência, o médico de referência, isso Tinha um peso, claro. tinha um peso enorme, porque quem entrava no partido sabia que havia figuras de referência nas terras e nós tínhamos que ser como eles se quiséssemos progredir. Hoje a lógica é outra. A lógica é quantos votos é que você traz na concelhia ou na distrital? Quantas pessoas é que você leva para um jantar? Portanto, se você tem mais votos do que eu para uma concelhia, você é mais importante do que eu. E, portanto, isto adulterou por completo a perspectiva do que é hoje um partido face àquilo que era. Há exceções. Felizmente, há exceções. Mas são exceções muito pequenas e eu hoje olho para o PS, desculpem, mas é a minha percepção, eu hoje olho para o Partido Socialista e para o Partido Social Democrata e começo, eu que adoro política, que sou doutorado em ciência política, que sou professor de ciência política, que tenho uma vida muito ligada à política, eu não faço a mínima ideia hoje quem são os deputados do PS ou do PSD. Não faço a mínima ideia. Como é que vê o Chega e a Iniciativa Liberal? Acha que são epifenómenos? Acha que acabaram por se vingar e se afirmar por mérito próprio ou de mérito do CDS e do próprio PSD? Honestamente, há um pouco de tudo isso. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, do que aconteceu em Itália. O grande Partido Democrata Cristão implodiu. Em França, o Partido Socialista Francês praticamente desapareceu. O Partido Gaullista, do General de Gaulle, que anos a fio deu presidentes da República, primeiros-ministros, etc., praticamente também desapareceu. E, portanto, nós devemos ter consciência de que as coisas não são eternas e que os próprios sistemas políticos têm tendência a regenerarem-se e depois a modificarem-se. Agora, em política, nada é definitivo. Nada. Veja, nas penúltimas eleições e até anteriores, a nova democracia grega estava praticamente extinta e praticamente desaparecida em combate, e nas últimas eleições ganhou as eleições. Com uma circunstância nova, como aliás diz o Presidente da República numa recente conversa que tive com ele para publicar na revista do Instituto Amaro da Costa, que hoje, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, o emocional suplantou o racional. E, portanto, a componente emotiva é uma componente muito mais relevante no comportamento eleitoral das pessoas. Por outro lado, as ideologias estão hoje em lugar incerto, o que significa que nós temos hoje uma sociedade muito mais informada, mas menos formada. Nós temos acesso muito mais rápido à informação, o que não significa que estamos melhor formados. Bom, portanto, eu creio que todos estes fatores, para além, obviamente, de erros próprios dos partidos, etc., conduziram a que partidos novos se afirmassem na sociedade portuguesa e, por outro lado, porque os partidos mais antigos do sistema estão mais preocupados em criticar os partidos que surgiram, em vez de estarem mais preocupados em perceber as causas que levam os eleitores a votar neles. Esta questão é uma questão fulcral, quer dizer, porque o Chega, eu mais preocupado, a mim o Chega não me incomoda, espero não ficarem chateados, eu nunca votaria no Chega, nada. E ainda Acha que o Chega é mais um partido de protesto do que propriamente um partido de extrema-direita? É um partido de protesto com gente, eu tenho lá um grande amigo, que é o Diogo Pacheco de Amorim, e portanto espero que ele não leve a mal isto que eu vou dizer, mas eu acho que o Chega é um partido com um sentido oportunístico total. Acha que é um partido anti-PS? Não, isso anti-PS é que não é de certeza, porque é o partido mais jeito dá ao Partido Socialista. Eu acho que há um sentimento de tristeza, de desespero, de revolta tão grande. Onde é que eu voto? Voto no Chega.
a mim, o que me inquieta é perceber que o desespero das pessoas deixou de ser canalizado apenas para a abstenção, porque antigamente era isso que acontecia, para deixei de acreditar, portanto não voto, e passou a canalizar-se para partidos que são anti-tudo. E isso é preocupante. Agora, eu tenho que entender porque é que as pessoas fazem isso. E fazem isso porque há aqui uma gente que vive do sistema, que vive em condomínios fechados, que vivem permanentemente no ar-condicionado, que não são confrontados com dilemas próprios de quem anda no comboio da linha de Sintra, que não anda todos os dias no metropolitano de Lisboa, etc, etc. E essas pessoas que não veem resposta imediata para as suas preocupações, para a sua insegurança, obviamente votam em quem? Votam no que lhes piora. E, portanto, isso é uma responsabilidade dos partidos do sistema que acham que estão sempre certos e que não mudam nada. Quer dizer, portanto, as pessoas dizem assim, venham os imigrantes todos que quiserem. E eu digo, está bem, venham os imigrantes que quiserem, mas quando entram aqui têm que respeitar as regras dos que cá estão. Eu, se for a sua casa, você faz cerimónia para me receber, com certeza, mas eu tenho que respeitar os hábitos da sua casa. Os partidos do sistema têm que ter a coragem para dizer, imigração sim, nós temos que vos respeitar, mas os senhores também têm que me respeitar a mim. Também têm que respeitar os meus próprios valores. Os partidos do sistema parece que têm medo de dizer isto. E é evidente que ao terem medo de dizer as coisas mais elementares, que vão ao encontro do cidadão comum, e que estão a preocupar até os cidadãos mais fracos económica e socialmente, afetam o cidadão comum, afetam a classe média baixa, e portanto se os partidos mais antigos não têm coragem para falar destes assuntos e para falarem de uma forma equilibrada quando é necessário, mas também de uma forma firme quando é necessário, é evidente que a canalização do voto vai para quem mais grita. Isso eu não tenho a menor dúvida. Portanto, a responsabilidade desses eleitores fugirem para partidos mais do extremo, portanto, eu não vejo isso como um mérito do Chega. Eu vejo isso como um demérito nosso. Acha que o Partido Socialista tem tentado surfar muito a onda do Chega para conseguir o mais possível não só dividir a direita, como, aliás, ele é muitas vezes acusado de ter utilizado o Chega para conseguir a maioria absoluta. O seguro de vida político até agora do Dr. António Costa tem sido claramente o Chega e, por outro lado, manifesta incapacidade e inabilidade do Partido Social Democrata de gerar uma alternativa à sua volta com outros partidos políticos, nomeadamente com o CDS-PP, capaz de ombrear com o Partido Socialista. Eu tenho uma expectativa positiva, eu sou muito solidário com o atual líder do CDS, que é o Dr. Bruno Melo, que é uma pessoa que eu respeito, que eu prezo e que reconheço que está a fazer um esforço imenso para reafirmar o CDS. Mas acho que o PSD, nesta sua deriva, sem se perceber muitíssimo bem o que quer, e no momento em que estamos a gravar a conversa, ainda que ela vá para o ar mais tarde, é um momento em que passaram apenas meia dúzia de dias sobre este acordo do PSD com o PAN da Madeira. Para mim é um disparate total, quer dizer, que demonstra uma deriva total do Partido Social Democrata. Acha que faria muito mais sentido com a IEL? Eu acho que faria sentido que o PSD e o CDS na Madeira tivessem ido ao Parlamento dizer, nós estamos aqui, tivemos 23 deputados, precisamos de mais um para ter uma maioria absoluta, mas a responsabilidade de se deitarem abaixo o governo é daqueles que votarem contra nós. Para mim, ganham eleições, vão ao Parlamento, apresentam-se ao Parlamento, como aliás fez Feijó, e bem, chegou lá, é isto. Querem, pronto, ok, agora assumam as responsabilidades. Eu acho que era isso que fazia sentido que tivesse acontecido. E acha que é isso que fará sentido? E acho que é isso que fará sentido nas próximas eleições. Seja o resultado que for. Seja o resultado que for.
transportando-nos aqui um bocadinho para a questão do CDS e para o desaparecimento da Assembleia da República, acha que isso aconteceu mais por responsabilidade da liderança da altura ou pura e simplesmente porque as ideias do partido se esvaziaram de alguma maneira e, na sua generalidade, o seu eleitorado deixou de se rever? Talvez os dois, quer dizer, ouça, todos os que estavam no CDS são responsáveis e cada um à sua maneira fizeram pouco ou podiam ter feito mais, quer dizer, não sei. A verdade é que houve um conjunto de circunstâncias somadas que contribuíram para isso. Agora, olhe, bola para a frente, aconteceu o que aconteceu e pronto. E agora há que inverter a situação. Deixe-me transportar agora um bocadinho a conversa mais para a situação atual do país e, enfim, o estado real das coisas. Falávamos há pouco da bolha, as pessoas que vivem na bolha, do ar-condicionado. Como é que um homem de direita conservador olha para o país hoje e vê aquilo que vê? Portanto, vê a imigração em massa de jovens qualificados, a situação da saúde, o caos na habitação. Como é que olha para o país e como é que vamos sair disto? Vejo com muita preocupação. Eu sou um patriota, eu adoro Portugal. Agora, eu sou um patriota que sempre gostou imenso de Portugal, que gosta imenso de Portugal, mas eu tenho muito receio do que está a acontecer e do futuro de Portugal. É evidente que Portugal, sob o ponto de vista formal, sempre existirá. Agora, a soberania de um país não se vê apenas no hino, ou na bandeira, ou nos órgãos formais, vê-se na capacidade económica. Quer dizer, repare, o momento em que estamos a falar, a última empresa de bandeira portuguesa prepara-se provavelmente para deixar de o ser, a TAP. E portanto você olha e você verifica que a capacidade estratégica de um país, que depende muito da força económica desse mesmo país, praticamente desapareceu. E isto é terrível, porque repare... Por muito que digam que hoje em dia os conceitos de soberania estão muito difusos e estão, mas a verdade é que os países que contam não prescindem de elementos substantivos e fundamentais de afirmação económica para reivindicar os seus interesses estratégicos. O país depende quase exclusivamente do turismo. E o turismo não pode ser o único empregador do país. Você não vai dizer a um jovem engenheiro: olha, você agora tem aqui um lugar para toda a vida para... Exatamente. O turismo é fundamental, sem dúvida que sim, mas um país que põe os ovos praticamente todos apenas no turismo é um país sem futuro. É um país sem futuro, quer dizer, e portanto, se é um país sem futuro, é um país com um problema gravíssimo, porque os mais novos com capacidade vão embora. E depois é um país que, para além disso, tem uma população cada vez mais envelhecida, portanto, eu não sei como é que isto vai ser. Portanto, eu tenho uma preocupação séria e não vejo as pessoas a discutir seriamente isto. Mas porquê é que acha que isso aconteceu? O que é que se perdeu? Ou seja, o que é que se perdeu? Deixámos de ter elites. Os países precisam de elites. Elites não fechadas sobre si próprias. Isso não. Mas precisamos ter pessoas que veem a prazo. E nós deixámos de ter isso. Quer dizer, nós odiamos isso. Os partidos deixaram de ter gabinetes de estudo. Deixámos de pensar as coisas a prazo. Acha que a comunicação social também tem ou também teve algum impacto nesse quase desinteresse que a população geral vai tendo sobre a política, ou a visão que tem também? Eu acho que o grande problema é a escola. Eu acho que a escola desinvestiu-se da escola, desinvestiu-se de dar condições de trabalho e mérito e orgulho e brio aos professores. E, portanto, quando você tem uma escola depauperada, triste, em que os professores passaram a ser julgados pelos pais,
é em função da nota que dão aos filhos e não em função daquilo que verdadeiramente ensinam aos filhos. Acha que de alguma maneira está a haver uma tentativa por parte da esquerda de esvaziar o conceito de meritocracia tal como a conhecemos? A esquerda, espero que não se surpreendam com o que eu lhes vou dizer, a esquerda, uma certa esquerda, sempre apostou nessa lógica de que a igualitarização das pessoas é mais relevante do que o mérito e do que o valor das pessoas. Nós só vimos o Pedro Nuno Santos, eu lembro-me na Assembleia dizer isso da meritocracia, nós também temos que rever isso. Pois. Só que eles, por ironia do destino, passaram a ser aliados táticos da finança pura e dura, para quem o ser humano é apenas um consumidor. Eu sou favorável a uma economia robusta, a uma iniciativa privada robusta, mas tenho as maiores dúvidas, não sou contra, mas tenho as maiores dúvidas quanto aos fundos de investimento, que eu não sei quem são, que hoje estão e amanhã deixam de estar. São cada vez maiores? Eu não sou contra eles. Agora, não quero é que eles abafem a economia e a capacidade económica. E essa gente não quer saber se você é inteligente ou não. Quer é que você consuma. E, portanto, há aqui, sob o meu ponto de vista, uma aliança não escrita entre uma esquerda que quer igualar tudo e uma direita puramente defensora do mundo financeiro, para quem a igualitarização do consumo é fundamental. Como é que acha que Portugal consegue ou conseguirá dar a volta num mundo onde as suas influências ou os seus parceiros mais estratégicos, como Estados Unidos, ou até mesmo os seus vizinhos, como Espanha, França, Reino Unido, também partilham muitos destes valores que nós aqui hoje vamos vendo? Portugal tem que ter a humildade do pai que reconhece que tem filhos que já são mais capazes do que ele. Sim. E, portanto, Portugal tem que ter a humildade de reconhecer. Portugal só tem um grande papel no mundo através da língua portuguesa. Portanto, Portugal, para mim, tem dois grandes ativos. A sua situação geográfica, o sítio onde está colocado. Portanto, está no centro do mundo. E, portanto, isso é um ativo intransponível. E o segundo grande ativo é a língua. Independentemente da sua presença na União Europeia, Portugal tem que ter a capacidade de reforçar laços, fazer parcerias, fazer alianças muito sólidas em vários domínios com os países que falam a língua portuguesa. Enquanto é tempo. Porque... Enquanto eles ainda querem isso. Ora está. Enquanto ainda há vontade. Ora está. Porque não é líquido para mim que novas gerações nesses mesmos países atribuam essa importância, queiram ter a mesma ligação que os pais e os avós, apesar de terem combatido contra o colonialismo, apesar de tudo, mantiveram Portugal. E vemos outras coisas, a forma como os BRICS estão a crescer e a anexar, incorporar países africanos de língua portuguesa. Terminamos sempre com esta pergunta, que é o seguinte: se, olhando para trás, se houvesse alguma coisa, uma única coisa, que o Manel quisesse mudar na sua vida, seja pessoal, seja profissional, seja familiar, havia alguma coisa que mudasse? Ter feito diferente. Ter feito diferente. Não sei. Sinceramente, essa pergunta é mais tramada. Há uma coisa de certeza que teria feito diferente. Eu acabei a minha licenciatura muito mais tarde, porque me dediquei muito cedo à atividade política e, portanto, casei, trabalhei e só depois é que acabei o meu curso. E provavelmente, se fosse hoje, teria procurado terminar o curso no tempo certo, porque acho que isso me ajudaria, ou me teria ajudado a ver as coisas de outra forma, ou se calhar a ter outras perspectivas. Portanto, eu acredito que teria sido um estudante nessa época muito mais dedicado e muito mais diligente. Agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Manel, por esta excelente conversa. Espero que não tenha sido uma amassada. Bom, nada disso. Para mim não foi. E
e espero que quem nos vai ouvir os continue a ouvir e pensem sempre nisso. Seguramente. Se isto for mau, a culpa não é de quem fez as perguntas, é de quem deu as respostas. Nada disso vai ser ótimo. Muito Temos bem. a certeza absoluta. Manel, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido e já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube e continuem a ouvir-nos nos sítios do costume, Apple Podcasts, Spotify e para quem quiser ver também imagens, YouTube. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Obrigado, Manuel. Muito obrigado.